Bom dia, meus irmãos. Bom dia na paz de Jesus. Estamos fazendo hoje a leitura da Escola Dominical, lição 2, hoje, dia 8 de outubro. Louvado seja o Senhor. E vamos fazer essa escola rápida, porque o tempo não espera. Vamos orar em nome de Jesus. A lição hoje vai ser missão, o texto vai ser missão transculturais, a sua origem na natureza de Deus. É o texto da lição hoje. A leitura em classe está baseada no livro de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3, e 17, capítulo Gênesis 17, de 1 a 8. É a lição. Mas não vamos ter tempo de ler a lição, mas você que tem a revista, você vai acompanhar a revista. Quem não tem a revista, acompanha pela Bíblia. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, eu vou estar aqui falando um pouco da escola dominical, Senhor. Venha, Pai, derramar as tuas bênçãos, venha falar conosco, Pai, através da tua palavra. A pessoa, Pai, que está aguardando para a escola dominical, que tu possa, Pai, tomar em tuas mãos, abençoando a cada um, Pai. Eu te oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. O texto áureo diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai da sua de uma multidão de nação. Gênesis 17, versículo 4, que é o que está na lição. Vamos ler um texto aqui da introdução. A introdução diz assim: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Vamos ler aqui, pular aqui um pouco. Você que tem a revista. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Pular um pouquinho aqui para poder ganhar tempo. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Então, amado, a lição hoje ela está falando acerca de missões transculturais, a sua origem da natureza de Deus. Então nós estamos hoje falando sobre a natureza de Deus, sobre missão. Esse trimestre, o quarto trimestre, vai ser sempre sobre missão. Vamos ler aqui a natureza, o número 1, tópico 1. A natureza missionária de Deus. É o tópico 1, que fala sobre a natureza missionária de Deus. Depois vai lá no 2 do tópico 1, fala a missão como atividade de Deus no mundo. O 3 do tópico 2, o nosso modelo missionário. Louvado seja o Senhor. A natureza missionária de Deus, no chamado de Abraão, Gênesis 12, 1, 3. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, você vai encontrar acerca da fé. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, no versículo 3. Essa promessa diz respeito
a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Então, amados, Deus, quando Ele chama e Ele garante. Deus chamou Abraão para que ele fosse um lugar onde que ele não conhecia. Mas Abraão, ele tinha obediência com o Senhor. E Deus, ele tem escolhido nos últimos tempos, na face da terra, a minha vida e a sua vida. Você como servo, você como serva, você como não evangélico ainda, mas você vai ser evangélico também. Deus está chamando a cada um de nós a um compromisso. Então Deus, ele colocou um compromisso sobre uma família para que através dessa família toda a humanidade seria alcançada. Foi essa a promessa que Deus fez e mandou Abraão sair da tua parentela para um lugar onde que ele nem conhecia. Louvado seja o Senhor. O nosso Deus, ele é um Deus que ele garante aquilo que ele fala. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 4:4. Por isso podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Então, amado, aqui a gente observa que Deus, ele chama, porque nós estamos estudando sobre a missão, Deus como nosso Deus missionário. Através da palavra de Deus é que nós chegamos a conhecer a verdade. Então, o Senhor chama Abraão, coloca uma responsabilidade nele para que ele possa levar a palavra, ou seja, a ordenança de Deus, porque quando nós recebemos um chamado de Deus, é uma ordem para poder fazer a sua vontade. Assim aconteceu com Abraão. O tópico 2, o número 2 do tópico 1. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. Então, amado, Deus, tudo que Deus faz, ele fez pela palavra. E quando nós voltamos aqui, nesse estudo hoje, nós vamos encontrar no Velho Testamento muitos textos em que nos traz a atenção sobre a missão da igreja do Senhor. Ele tem tanto zelo pela sua promessa, eu pulei um pouco aqui, você que tem a revista, ele tem tanto zelo pela sua promessa, que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcenderia no cumprimento geográfico da promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Então, amado, Deus, ele, pela sua palavra, ele vai dando as suas ordens, porque o Deus, ele não olhava para uma pessoa, Deus olhava para a humanidade inteira. Deus olha para a humanidade. Deus, ele quer que nós, como servo dele, ou seja, como criatura feita pelas suas mãos, nós o adoramos. Por isso que Deus, ele chama Abraão, para que Abraão ele fosse num lugar que ele não conhecesse, mas que Abraão seria uma bênção em cada lugar que ele chegava. Ele diz assim: abençoarei a todos aqueles que te abençoarem. Foi a palavra de Deus para Abraão. E essa palavra, ela continua em nossas vidas no dia de hoje. Louvado seja o Senhor.
aqui fica clara a missão como atividade de Deus. Foi o que nós lemos aqui. Então, o tópico 3 é assim: o nosso modelo missionário. O nosso modelo missionário é o 3 do tópico 1. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja, na atualidade, não se fundamenta em figura ilustre da história da igreja, nem o projeto contemporâneo de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária. Então, amado, existe um modelo e nós não podemos se firmar em um modelo, não podemos firmar no modelo da igreja, porque a igreja primitiva, ela trazia um totalmente costume de hoje. Os tempos vai se passando e o certo líder, louvado seja Deus, evangélico, ele vai levando a coisa de uma maneira totalmente diferente. Então nós não podemos se modelizar nesse tipo de coisa. Existe também aqui, certamente, que os modelos de hoje e hoje passado merecem atenção. Então nós não podemos menosprezar nada. Nós temos que procurar a observar aquilo que está dentro da palavra. Porque a palavra de Deus é a palavra da verdade. E nós precisamos estar modelados nessa palavra. A igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Mas vê hoje a igreja como é que está a situação. Às vezes certo líder, certos pastores, eles fazem mudança, porque pensando que isso vai agradar o Senhor. Mas esse tipo de mudança está fora da Bíblia. Porque o nosso Deus, a Bíblia garante que o Senhor, ele vai vir buscar a igreja sem mácula e sem ruga. Então nós temos que modelizar em uma pessoa que eu vou ler aqui daqui a pouquinho. Na aplicação das missões transculturais, contudo, o nosso principal modelo, modelo de missões revela-se no próprio Deus. Então, amado, nesse nós temos que ser o nosso modelo, porque nós jamais vamos encontrar uma falha no Senhor, porque Ele é o Criador do céu e da terra. É através dele que eu estou aqui, através dele que levantou homens, missionário e missionária, para me poder conhecer a palavra. Foi ele que formalizou. Então ele, para mim, é o maior missionário, porque ele formou o grupo de missão para levar a palavra às pessoas que estavam fora do aprisco de Deus. Então, através desse missionário que eu estou vendo aqui como modelo, que é o nosso Deus, ele formalizou pessoas em que ele chamou para ir deu um compromisso. Da mesma forma que Deus deu a Abraão, ele deu hoje a igreja do Senhor, para que nós se formamos um missionário, levar a palavra de Deus. Porque hoje muitas pessoas estão presas dentro da casa, mas eles não saem da casa, ou seja, do templo, para evangelizar. Então nós precisamos de ter alguém em que nós podemos se modelar, que é o nosso Deus. Deus cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, e Isaías 55, 4. Então, é ali que nós podemos ser o modelo. Esse modelo é um modelo que não falha. Todos os pensamentos das pessoas ali, que nós lemos aqui, nós podemos até não menosprezar eles. Mas nós temos que basear dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. Porque muitas coisas estão chegando aí a ponto de ser uma heresia.
E o nosso Deus, ele é um Deus que ele zela pela sua palavra. Por isso que Deus ele alcançou através de Abraão, que ele mudou depois o nome de Abraão para Abraão, por causa da aliança que ele fez, para confirmar a sua aliança. Louvado seja o Deus, nosso Deus. Vamos agora ler o tópico 2. Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O tópico 2 nós vamos ter três números. O número 1, o amor de Deus. O número 2, do tópico 2, a redenção no Antigo Testamento. O número 3, a redenção no Novo Testamento. Louvado seja o Senhor. Então, o número 1, tópico 2. O amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João 4, 8, 16. Eu leio assim, amado, para você que está em casa, não tem a revista, você procurar baseado aí do que eu estou falando, através dos textos que eu estou dando. 1 João 4, 8, 16. No Antigo Testamento, com todos os homens, Deuteronômio 33, 3, também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Vai ler aí Deuteronômio 7, 7 e Oséias 11, 1, Malaquias 1, 2, e em seu relacionamento com este povo, num processo da renovação da aliança, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por toda a criatura, as criaturas, é afirmado e ampliado. Você vai achar em 3,16, o amor de Deus. Eu não vou nem falar, você vai achar aí esse amor. O Altíssimo é revelado como amoroso. Por ele mesmo é o amor. Por ele mesmo é o amor. 1 João capítulo 4, 8, 16. Este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor, a base de todo o plano de redenção e revelação na palavra de Deus. Então, amado, Deus, ele olha para toda a humanidade, todo o povo. Nós precisamos de a cada dia se aproximar de Deus, porque Deus ele quer que nós aproximamos dele através da sua palavra. Por isso que Deus ele tem chamado a cada um de nós a um compromisso de missões. E nós estamos falando aqui hoje, nessa leitura de lição 2, sobre missão. Então Deus está despertando as nossas vidas para essa obra missionária. Por isso que o Senhor, que nós lemos aqui, a palavra de amor através de João 3,16, que todo mundo conhece, que Deus amou o mundo tão que deu o seu Filho genido, para todo aquele que dele crer não precisa mais ter essa vida eterna. Então esse amor, ele está baseado dentro da Bíblia. E é tudo aquilo que está dentro da Bíblia, ele transmite para nós esse conhecimento do amor. A redenção no Antigo Testamento. Eu vou pular aqui, porque vai ficar muito grande. Eu vou pular aqui. Você que tem a revista, aí você vai ver aí. Você vai ver no livro no texto que nós estamos falando, sobre Levítico 25, 4, 8 e 55. E aí vai ver a letra B, C, e muitas coisas para poder ler. A gente não tem tempo para poder fazer isso. Além disso, a Bíblia, estou pulando aqui, você que está com a revista. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Eu vou pular aqui. Quando Deus declara, letra D lá embaixo já, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vós resgatareis com o braço estendido, louvado seja o Senhor.
Amado, a Bíblia fala que quando o povo de Israel estava no Egito, eles estavam clamando ao Senhor. Eles estavam pedindo que Deus tivesse misericórdia. E Deus, ele envia Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, ele envia Moisés para que fosse até o Egito para resgatar um povo que estava clamando a ele. É a mesma coisa hoje, nós só temos a Deus em que nós podemos recorrer. O salmista chega até a falar, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós só temos o Senhor em que fizemos unção no seu nome. Então, amado, Deus, então, ele fala agora nesse texto aqui, acerca do Antigo Testamento. Vós resgatareis com o braço estendido. No livro de Êxodo, capítulo 6, você vai ver essa palavra, no versículo 6. Deus está resgatando o povo com o braço forte. Deus, então, ele faz ali uma mudança na mente de Faraó. Faraó, ele deixa o povo de Israel sair, mas depois ele vem até nós vamos encontrar em outras coisas aí, a palavra aí dizendo que o próprio Faraó se arrepende de liberar o povo de Israel. Mas Deus, ele chamou Moisés, ele garantiu. Se você ver no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 6, você vai ver o cumprimento do que eu estou falando. Então, eu estou dizendo os versículos para que você possa acompanhar aquilo que eu estou falando na revista. Louvado seja o Senhor. A redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente a uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, nesse caso, a remissão do pecado é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Então, amado, a gente observa bem aqui que o Senhor, com seu amor, ele envia Jesus Cristo para que nós pudéssemos encontrar a salvação. Desde o Velho Testamento, que Deus, ele vem declarando o seu amor através da sua palavra. E agora Deus olha e manda Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter uma vida diferente, uma vida transformada, louvado seja o Senhor, através de Jesus Cristo. A experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente, louvado seja o Senhor. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Então, amado, nós temos um privilégio muito grande de saber que nós temos um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus que zela pela sua palavra, um Deus que fala e garante a nossa estadia aqui nessa terra. Então nós estamos lendo aqui, eu louvo a Deus porque nós estamos pulando aqui muitas coisas, mas nós estamos alicerçados dentro da palavra do Senhor. Porque se eu fosse ler aqui toda a revista, nosso tempo ia ser muito prolongado e fica cansativo para as pessoas. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor, ele está dirigindo aqui para a gente poder acabar o vídeo mais rápido. Louvado seja o Senhor. Vamos falar aqui no tópico 3. Visão bíblica do caráter transculturais da missão. Você que tem a revista, amado, entenda que eu estou pulando muitas coisas aqui para a gente poder ter um tempo, que eu já estou quase parando de desistir da escola, porque muita coisa para ler e eu não posso ler. Infelizmente, eu não tenho tempo. Louvado seja o Senhor. Você me perdoa que você está com a revista. Você pode fazer, mas puxa, pulou tanta coisa, mas é por causa do tempo. O tempo vai passando muito rápido. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário no livro de Gênesis.
Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Aí você vai ter a letra a queda do homem, Gênesis capítulo 3, versículo que você lê aí, o dilúvio, Gênesis 6, 13, se eu for ler tudo vai ocupar muito tempo. C, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais. E vou pular um pouco a imagem, senão vai ficar muito. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão bendita toda a família da terra. Está vendo, amado? O compromisso que Deus ele colocou sobre Abraão. Ele mudou o nome de Abraão para Abraão, para confirmar a sua aliança com ele. E agora Abraão ele tem um compromisso muito grande de abençoar toda a família da terra, porque nós somos a sua descendência, louvado seja o Senhor. E nós queremos, amado, que você entenda através dessa revista, ou desse estudo bíblico, porque eu sempre falo aqui no canal, eu não sou um bom professor, eu me esforço para poder passar o melhor para você que está junto comigo no canal. Então, nós estamos falando aqui acerca de serão benditas todas as famílias da terra. Deus alcançou ali nessa palavra o mundo inteiro através da sua palavra. Toda a família da terra estão sendo abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Através de Abraão, aquele que Deus mudou o nome dele devido à sua seriedade, à sua sinceridade na sua obra em que abraçou o Senhor. Um homem que saiu da terra, meio da sua parentela, foi para um lugar que ele não conhecia, mas obedecendo a ordem de Deus. Louvado seja Deus. A escolha de Israel e sua missão. Nós já estamos lá. Por meio de Abraão, a sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial. Louvado seja Deus, um povo especial. Glória seja dada ao Senhor. Longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano e redimir toda a humanidade, ao receber um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para a demais nação. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse a restauração o restante das nações. Extremamente, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17, versículo 8, que é a leitura lá que você vai ver aí na revista, 17:8, foi invalidada pela apostasia e a infidelidade da nação. Por isso Israel foi levado para o exílio na Síria, segundo Reis 17. É dentro do estudo. Quando Judá posteriormente foi levado para o cativeiro babilônico, veja bem, amado, que o propósito que Deus tinha feito com o povo de Israel era que através daquele bom exemplo atraísse
toda a nação está próximo do Senhor. Mas Israel, ele fracassou naquilo que Deus ordenava. Por isso, ele então entra aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 25, e 2 Crônico, que eles vão pagar um preço, louvado seja o Senhor, ali. Porque, 2 Reis 17, enquanto Judá posteriormente foi levado para o cativeiro em Babilônia, de 2 Reis 25 e 2 Crônico. Então, amado, eles não cumpriram o mandamento que Deus completou, fez através de Moisés. Então, por isso, Israel, ele passou aquela luta que foi preso para o cativeiro. Entendeu? A recolha da igreja, a escolha da igreja. Já estamos chegando aqui no final. A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Que coisa maravilha de Deus é isso aí. Deus deu um mandamento para Israel. Israel fracassou na sua ordenança com o Senhor. Teve o processo que passaram. Aí então agora Deus coloca essa responsabilidade sobre mim e você que faz parte da igreja do Senhor. Uma ordem de sair de dentro das 4 paredes para levar essa palavra às pessoas que estão lá fora. Então esse compromisso, amado, hoje nós estamos aqui falando em missão. Deus transferiu para mim e você como igreja. Para, em vez de ficar dentro da igreja, escutando, a Bíblia fala que nós não podemos ser só ouvintes. Nós temos que ser praticantes. Então, se você está dentro de 4 paredes, que só fica só ouvindo, você sai com a bênção do pastor, claro, e vai fazer evangelismo, e vai fazer missão. Essa é a ordem de Deus, não é uma ordem de um pastor, é a ordem de Deus. Nós somos chamados para a missão. Muitos estão dentro da casa e não saem para fazer missão, mas cada um vai ter uma responsabilidade, porque o Senhor está chamando aqui, nesse estudo, para que nós venhamos em missão. Eu tenho certeza que várias igrejas têm a escola bíblica dominical. Como eu tenho feito esse estudo aqui bíblico através do canal Missão do Rei, eu ainda estou levando aqui para poder fazer. Eu queria que os irmãos que estivessem conosco aqui nesse canal, Missão do Rei, compartilhassem, amado. Porque quando você compartilha o vídeo, eu estou vendo que você está gostando. Eu estou vendo que você está querendo que eu continue fazendo essa obra de estudo, que esse estudo é muito bom. Nós estamos se formalizando, amado, para ser missionário. Esse final desse trimestre aqui, do 4º trimestre, é um final que está chamando a atenção da igreja para a missão. Então você, amado, que está comigo, você é servo de Deus, você é evangélico, você é evangélico, que você possa continuar conosco nesse estudo. Você não deixe de ir para o culto. Daqui a pouco eu estou indo para a escola dominical para aprender, que eu não sou nada lá, não sou professor, não sou nada lá, para aprender a escola dominical com os irmãos lá, mas eu tenho que fazer esse estudo aqui. Até hoje estou fazendo para a glória do Senhor. Nós estamos de manhã. Daqui a pouco eu vou para um outro compromisso também. Que Deus possa abençoar. Vamos ler a conclusão
Espero que você tenha gostado das palavras. Eu pulei muita coisa aqui da revista e você entenda que é porque eu preciso terminar o vídeo mais rápido. Vamos falar sobre a conclusão. Você coloca nos comentários aí sobre a respeito da escola dominical. Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, louvado seja o Senhor. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele planejou a salvação. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. Ninguém fica de fora, é o mundo todo. João 3,16. Você vai encontrar essa palavra maravilhosa. É esse o amor que estimula, oh glória a Deus,